Em que momento One Piece se torna uma obra-prima? One Piece é uma obra-prima, quem já assistiu sabe. Mas em que momento One Piece se torna uma obra-prima? Quanto tempo demora? Minha resposta é 44 episódios. Se você ainda tem alguma dúvida de que One Piece é uma obra-prima, o Oda fecha o caixão da sua dúvida com o brilhante arco de Arlong Park. Mas diferente de uma pintura considerada obra-prima, em que batemos o olho e ela já tá pronta, um anime é como um desenho que tá em construção. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos da história e das relações entre os personagens para poder dizer se é bom ou não. E por isso vamos analisar os acontecimentos desses 44 episódios de One Piece que fazem ele rapidamente se tornar uma obra-prima. Para mim, o principal arco dentro desses episódios é o arco de Arlong Park, e quem cresce muito como personagem nesse arco é a Nami, e por isso eu vou focar um pouco mais nela no decorrer do vídeo. Primeiro, uma ótima apresentação dos personagens. Rapidamente a gente entende que o Luffy é aquele protagonista doido, mas inspirador, que vai buscar até o fim o seu sonho de ser o rei dos piratas e que ele gosta muito de comida. Sem nenhuma linha de diálogo, Nami também rapidamente é mostrada como uma ladra, uma malandra. O negócio já começa frenético. O Luffy acaba com a bruxa feia pirata, ajuda o Kobe e sai atrás de pessoas pro seu bando. Escuta sobre um caçador de piratas e vai atrás dele. Zoro é apresentado muito bem também. Ele come o bolinho da menina que caiu no chão porque é ela que fez e diz que não quer sair dali, que quer ganhar o desafio de ficar um mês preso sem comida. Vemos assim que honra é um dos seus valores principais. O Luffy ajuda ele a fugir, devolve as espadas dele e o Zoro aceita se juntar ao bando dele. Beleza, aí acontece algo muito importante. O primeiro flashback de One Piece. O flashback do Luffy. Assim como eu falando os acontecimentos pra vocês, a história vai num ritmo muito rápido desde o começo. Ela já começa com o Luffy dando um pau em uns piratas e depois arrebentando os caras da marinha também. E o flashback entra pra que a gente possa dar uma respirada. One Piece usa o recurso dos flashbacks com maestria. A gente se sente realmente acolhido e nostálgico com esses flashbacks. Esse recurso também é utilizado muito bem pra setar o ritmo da história. Ou seja, sempre que conhecemos algum personagem novo, vão ter alguns acontecimentos dele e só depois vamos saber do seu passado. Isso é ótimo, porque vamos analisando o desenvolvimento de comportamentos e falas que já tínhamos visto nesses personagens antes e ficamos fascinados vendo como eles chegaram naquele ponto. É como se um amigo que já temos contasse uma história do passado dele, e como já temos uma conexão com essa pessoa, a sua história chega até nós de maneira muito mais intensa. É assim com Luffy, Zoro, Nami e até com o Bug. E algumas vezes esses flashbacks são divididos em mais partes, ou seja, One Piece não entrega tudo de bandeja, ele faz a gente saborear a história aos poucos, com calma, o que é muito melhor. E principalmente esses flashbacks não são rushados, como acontece em muitos animes hoje em dia, pelo amor de Deus. Eu friso muito essa parte de não ser rushado, porque uma boa história precisa de tempo para ser contada. One Piece nesses 44 episódios tem alguns flashbacks longos, mas sem encheção de linguiça, passando o necessário de tempo para o desenvolvimento de cada personagem. Então a gente descobre o passado do Luffy e aí eles chegam na cidade que foi dominada pelo Bug. O Luffy cai em cima da Nami e ela finge que ele é o chefe dela e foge. Aqui, o One Piece começa a mostrar a principal característica de uma boa história: passar mensagens. E mensagens que permeiam praticamente por todas as falas e ações dos personagens, principalmente se vistas em retrospecto. E para mostrar como One Piece faz isso, agora vamos focar na Nami. Depois de deixar o Luffy à mercê da própria sorte e ele derrotar os piratas, ela volta e se apresenta e eles têm uma conversa muito importante. Nami diz que é uma ladra, mas que só rouba de piratas. Essa fala é muito interessante. Já é uma das pequenas pistas que o Oda vai dando pra gente sobre a Nami, e também mostra que ela tem essa preocupação de ser moralmente correta, por assim dizer, pra nunca ser comparada a piratas como Arlong, por exemplo. Aí o Luffy pergunta, mas os ladrões não são todos do mesmo jeito? Aí pra responder essa pergunta, a Nami teria que explicar a complexidade da situação dela e revelar seus segredos, e por isso ela não responde essa pergunta do Luffy. Mas você percebe que já vão sendo construídas partes da narrativa da Nami? É incrível como o Oda consegue, ir cozinhando e preparando certos personagens, enquanto faz outros brilharem em seus arcos. Isso é algo extremamente difícil de fazer. Então a Nami diz pro Luffy que não vai se juntar ao bando dele porque odeia piratas, mas ama dinheiro e tangerinas, mais construções da sua narrativa. Essa parte do dinheiro especificamente faz a gente pensar nela de maneira superficial, assim. Porque querer dinheiro só por dinheiro ou poder faz a gente ter essa visão de um personagem, já que geralmente os que querem isso são vilões também, né? Mas depois a perspectiva muda, pois descobrimos que o dinheiro vai salvar as pessoas que ela ama, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. A Nami engana o Luffy e entrega ele de bandeja pro Bug, voltando à sua personalidade ladra
esquadra de piratas, que engana todo mundo, entrega todo mundo e não tem laços com ninguém. Ela pede pra entrar no bando do Bug e ele aceita, mas pede pra ela acender o canhão que tá mirando na cara do Luffy. Ela hesita e diz: se eu não atirar, vão me matar, mas se eu não atirar, eu não vou ser melhor que um pirata. Ela odeia tanto piratas, que mesmo que seja pro seu bem, ela não quer agir como um. Começamos a ver algo muito interessante na personagem da Nami: contradições. Porque num primeiro momento parece que ela tá disposta a tudo pra conseguir seus tesouros e seu dinheiro, mas agora vemos que não é bem assim. E eu te digo, contradições em personagens numa história mal contada provavelmente é só porque a história é ruim mesmo. Mas contradições num personagem, numa história boa como a de One Piece, é porque tem alguma coisa profunda e complexa por trás. Como depois descobrimos realmente ser o caso da Nami. Nesse momento, o Oda começa a fazer mais e mais aquilo que eu falei. Põe personagens a crescer e brilhar em seus respectivos arcos enquanto prepara os outros. Daqui em diante, a Nami vai se transformando a partir das atitudes do Zoro e do Luffy. Ela se conhece melhor na relação com eles. Ela de cara não acredita que o Zoro, machucado e se colocando em risco, tá fazendo de tudo pra ajudar o Luffy. Depois ela não acredita que os dois estão dispostos a morrer pelo prefeito daquela cidade que acabaram de conhecer. O contexto é perfeito. A cidade foi tomada por piratas, os habitantes fugiram e agora o prefeito tá disposto a morrer lutando. Assim como a situação que descobrimos depois ser a da Nami com a sua vila, que foi dominada por Arlong. E exatamente por isso não é outro personagem, mas a Nami que segura o prefeito pra que ele não vá, dizendo que não adianta nada, que ele vai morrer. Ela sabe o final dessa história. E quando o Luffy pede pra ela ser companheira deles, antes ela tinha dito total que não, mas agora tá disposta a trabalhar junto com eles. Isso porque ela ficou surpresa deles estarem se arriscando, ela começou a gostar deles, viu que eles são boas pessoas. Olha a cara dela aqui. Conseguiu entender melhor o que eu tô dizendo? Quando eu digo que o Oda vai preparando os personagens e que cada situação e fala permeia muitos aspectos do anime, a Nami fica tocada por aquela atitude do Luffy e do Zoro e fica nessa contradição total que eu falei. Uma hora ela os acompanha e em outra fala que vai embora, mas aí ela volta pra ver se eles estão bem e os ajuda a derrotar o Bug. E no final, ela dá o mapa da Grand Line pro Luffy, o mapa que ela mesma disse que poderia lhe dar tanto dinheiro. E ela tá sempre dando desculpas. Ah, só porque você me salvou eu tô te dando mapa. Ah, só porque você me ajudou eu tô fazendo isso. Essa é a parte racional da Nami dizendo: não, você não pode se apegar a nada nem ninguém. Foco no seu objetivo de salvar sua vila. Não foge desse foco. Sendo que ela gostou do Luffy e do Zoro. Depois de tanto se aventurar sozinha e roubar de piratas ruins que só roubam e matam, ela fica emocionada ao ver duas pessoas boas. Mais pra frente ela fala isso inclusive. São duas pessoas que mostram pra Nami que a esperança ainda existe. E por isso ela cede, dizendo que vai acompanhar o Luffy, mas como um acordo pra ganhar dinheiro. Isso é, de novo aquele lado racional com desculpas. Ó, vou te acompanhar só pra ganhar dinheiro. Não é porque eu gostei de você não. Chega o arco do Usopp e ali ela fica mais na dela. Mas isso tem uma função. É a Nami se segurando pra não se apegar àquelas pessoas e se distrair de seus objetivos. Mas ela vai se encantando por aquele bando e por suas atitudes. Eles fazem florescer a alegria e a esperança dentro dela. E aí depois que o Luffy derrota o Capitão Kuro, ela tem essa conversa com ele. A Nami fica mais dividida ainda. Ela viu o Luffy gritar pro Capitão Kuro que não é daquele jeito que um capitão deve tratar seus companheiros. E confirma isso nessa conversa. A gente vê no rosto da Nami que ela mais uma vez fica dividida, deixando seu sentimento crescer, sua admiração por aquele bando crescer. Mas como ela já fez anteriormente, segura esse sentimento, dizendo que é assim mesmo. No arco do Sanji e do Baratie, vemos que ela já se sente parte do bando, tá feliz com eles, dá risada e faz zoeiras dentro do restaurante com os seus companheiros. Ela tá feliz, esqueceu do sofrimento de ter que carregar todo o fardo de salvar sua vila sozinha. Então ela vê o cartaz do Arlong e lembra da sua vila mais profundamente. E tem um momento onde ela se afasta e parece se culpar, remoer o sentimento de ter esquecido do seu objetivo de salvar aquelas pessoas da vila. Que essas pessoas estão lá sofrendo enquanto ela se aventura pelo mundo, jogando cartas ou qualquer coisa banal assim. Tanto que ela não vai imediatamente atrás do Arlong. Ela pensa e pensa e pensa. Nami achou pessoas que valem a pena. Ela quer ficar, mas não pode. Nesse momento, Nami mostra mais um lado humano nosso. A mistura de sentimentos. O querer, mas não poder. As contradições. O ter que fingir que está bem.
Depois de desempenhar esse papel por tanto tempo, ela não precisou mais. Quando tava com o bando do Luffy, podia finalmente ser ela mesma, coisa que não havia feito em anos. Com eles, ela sorriu de verdade, coisa que também não havia feito em anos. Ter que fingir ser quem você não é constantemente é um sofrimento gigantesco, e a Nami tinha que fazer isso o tempo todo para enganar os piratas. Para você imaginar o quanto de sofrimento isso traz, eu vou te dar o exemplo de uma colega que eu conheço que tem o sonho de ser atriz. Ela queria ser atriz, mas o pai dela queria que ela trabalhasse numa empresa tradicional. Então ela entrou numa empresa e teve que vestir esse papel todos os dias. Ela sofria tanto que certa vez ligou pro pai chorando, e ele disse o seguinte: filha, já que você quer ser atriz, imagina que você está interpretando o papel de uma funcionária ótima da empresa, olha só, resolvido o problema. Claro que ela sofreu mais ainda, pois o seu próprio pai estava pedindo para que ela continuasse sendo quem não é. É o mesmo caso da Nami. Ela então dá adeus a seus amigos e vai em direção a Arlong Park para mais uma vez não ser ela mesma, para vestir um papel com o qual ela sofre tanto. E por isso é tão tocante a cena dela se perguntando se ainda vai ver os companheiros. Ela verbaliza finalmente o que pensava desde o começo. Isso é importante, porque depois de tanto mal, ela achou que não existiam mais pessoas boas de verdade. Esse é o fardo de carregar tudo sozinho. Você chora sozinho, pelos cantos. Tem que fingir ser alguém que não é. Porque pelo que ela passou, ela achou que isso não existia mais. Nami volta e começa a cumprir seu papel para poder salvar a vila. Mas o Zoro viu a Nami de verdade. Ele viu que aqueles sentimentos eram reais, e logo testa ela quando encontra ela em Arlong Park, e comprova sua tese. Ela salva ele, e ele pede para que ela pare de fingir e o ajude a fugir. Ela não para de fingir, ela não pode parar, sua vila depende disso. A Nami salva o Usopp também, e para evitar problemas manda seus amigos irem embora. E então chegamos na cena que ela conversa com a irmã. A Nami tá muito cansada de fingir, ela quer voltar a sorrir. Sua irmã diz que não vê ela sorrir de verdade faz anos, e um flashback muito importante aparece. É o momento em que ela percebeu que Luffy e seu bando eram pessoas que valiam a pena, com o Luffy gritando para o Capitão Kuro que não é daquele jeito que deve se tratar os seus companheiros. E ela lembra dos momentos bons com eles também. Momentos onde ela podia ser ela mesma e ser feliz, como eu já falei. Isso é muito importante, porque cenas antes a Nami diz em frente ao túmulo da Bell-mère que o dinheiro resolve tudo. E aí vemos que isso não é verdade. Que nem todo dinheiro do mundo devolve uma infância, uma juventude perdida, como a dela, por causa de um fardo que nenhuma criança deveria carregar. Que o que devolve isso são momentos bons e importantes com pessoas que gostamos e amamos. A irmã dela diz que a palavra companheiros é dolorosa para Nami. Guarda isso porque mais pra frente eu vou falar disso. Assim, entramos no flashback da Nami criança. Primeiro a Bell-mère e a Nami brigam. Ela diz que queria ter sido adotada por pessoas ricas e sai correndo de casa. Assim, primeiro pensamos que a Nami tá sendo egoísta e injusta, mas depois percebemos que ela acha que na verdade ela faz mal e é um peso pra Bell-mère, porque ela verbaliza isso dizendo: a Bell-mère seria mais feliz se eu e minha irmã não existíssemos. O Genzo conta a história da Bell-mère e a Nami percebe o quanto ela ama a Nami de verdade. Isso porque a Nami deu uma razão nova pra vida da Bell-mère, preencheu de significado e amor, e vemos a construção de tudo isso, com um flashback que tem significado para a história, com tempo e ritmo, claro, perfeitos. Então vemos a Bell-mère sendo morta, e depois a Nami com 10 anos, tendo que carregar o fardo de salvar a todos da vila, o fardo de pensar que todos a odiavam. Olha isso, desde os 10 anos ela já não podia mais ser ela mesma, tinha que ser outra pessoa. Voltamos pro presente e vemos que o Arlong traiu ela, pegando, através da marinha, todo o dinheiro que Nami havia guardado. Ela entra em desespero e raiva e vai cobrar o Arlong, mas claro, não adianta de nada. Ela então volta pra vila para evitar que os habitantes lutem contra o Arlong e morram. E mais uma vez, mesmo em seu extremo, em seu desespero mais profundo, ela veste uma máscara e diz que tá tudo bem, que ela vai resolver, que ela vai juntar todo o dinheiro de novo. O abraço que ela recebe do Genzo depois disso é lindo. É ele dizendo: Nami, pode descansar. Você finalmente pode descansar. Pode ser você. Nós gostamos de você e você não precisa fingir mais ser quem não é. E aí eu contei tudo isso pra você, porque é com a construção de tudo isso que chega o momento em que o One Piece se concretiza como obra-prima.
Toda a construção feita em cima da Nami, através de todas aquelas pistas que eu falei antes, todas aquelas falas com contextos e sentimentos de fundo, toda a transformação da Nami na relação com o seu bando, todas as contradições e mistura de sentimentos, tudo culmina no seu desespero extremo. Ela começa a se cortar e o Luffy aparece. E ela tenta afastá-lo também, tenta poupá-lo do seu sofrimento, mas vendo que ele não vai embora, ela faz algo que nunca fez em toda a sua vida, algo do mais corajoso. Ela pede ajuda. Esse é o momento mais bonito e emocionante do arco de Arlong Park em One Piece. Luffy aceita ajudar e deixa seu chapéu de palha com a Nami. Nesse momento ela lembra que o chapéu de palha do Luffy é o seu tesouro, ou seja, ele confiou a ela a coisa mais importante que tem. E é aí que vem um detalhe interessante. Antes do Luffy colocar o chapéu na cabeça da Nami, a garota também havia entregado a ele o seu tesouro. Isso porque ao pedir ajuda, ela ofereceu a Luffy o destino de toda a vila e as pessoas que ela ama, ou seja, o seu tesouro, o motivo pelo qual fez tudo o que tinha feito. Caso o Luffy falhasse, todos seriam mortos e a vila seria destruída. Então não foi só o Luffy que entregou um tesouro. A Nami também confiou seu tesouro ao seu amigo. E nessa hora, por causa da complexidade e genialidade de One Piece, por causa da complexidade da personagem da Nami, que foi construída, como eu falei lá desde o começo, lá dos primeiros episódios pra chegar nesse ápice. Nesse momento sentimos um arrepio, cara, que preenche o corpo todo, quando o Sanji, o Usopp e o Zoro aparecem pra lutar contra o Arlong junto com o Luffy. Nessa hora, o que a gente mais deseja com todo o nosso corpo é que o Luffy desça o cacete no Arlong até a cara dele ficar toda amassada. É nessa hora que a gente esquece completamente que tá vendo um anime. A gente só sente a emoção. E é nessa hora que, depois de pacientemente e com sabedoria construir sua narrativa, One Piece se torna uma obra-prima. E assim como eu, muitos viciam no anime de vez, querendo mais daquela sensação, querendo mais daquele toque de humanidade. E no final, depois de derrotar o Arlong, o Luffy grita pra Nami que ela é sua companheira. E essa palavra, que você lembra, era tão dolorosa pra Nami, se torna um aconchego pra garota. Ela se transforma totalmente. A palavra se transforma totalmente, assim como a Nami e sua relação com o bando de Luffy também se transforma, mas dessa vez pra nunca mais voltar ao que era antes. Em 44 episódios, One Piece fala sobre honra, amor, redenção, contradição, gratidão, humanidade e por aí vai uma lista quase interminável. 44 episódios. Que obra-prima, meus amigos.